Beleza? Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Bate-Papo com o Assessor. Nessa série eu bato um papo, como o próprio nome já diz, com assessores do mercado para entender um pouco mais da sua história, da sua trajetória, das suas dicas, orientações para os assessores de investimentos, tá? E hoje eu vou bater um papo aqui com um grande amigo que a assessoria me trouxe, que é o Carlos Leão, da Invest Smart. Carlos que já deve estar entrando aí para trocar uma ideia comigo. Vocês vão poder conhecer um pouquinho mais o Carlos e aprender também com a trajetória dele, um cara que está há muitos anos aí no mercado de assessoria, já atuou como líder de equipes também, tem um baita conhecimento nesse mercado, tá bom? Fique por aí então, pega a pipoca e a cerveja tá cedo aí, né, terça-feira, pega a pipoca e o suco de laranja aí para acompanhar a gente. Fala, Carlos, beleza? Só pedir para participar aí, irmão. Fala, Carlos, tudo jóia? Fala, Bruno, tudo bem? Opa, tudo bom e você? Deu certo aí? Eu acabei acessando pelo celular porque no site eu não estou conseguindo enxergar a câmera. Eu não estou conseguindo solicitar para entrar. Tem que ser pelo celular mesmo. Boa. Tá pelo celular, boa. Pessoal, dá para me ouvir aí? Meu áudio tá legal? O pessoal tá falando aí que o áudio tá bom. O áudio do Carlos tá perfeito para mim. Meu áudio aí para você, Carlos? Chega bem aqui, estou ouvindo bem. Então vamos lá, vamos embora. Carlos, muito obrigado, irmão, por topar participar, por topar aqui o desafio, por topar, enfim, inspirar a galera, contar um pouco mais da sua trajetória, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Eu já te conheço, mas deixa eu fazer perguntas aqui como se eu não te conhecesse, né? Por favor, se apresente. Quem que é o Carlos? Onde você mora? Por favor, conta aí pra galera. Boa. Eu sou o Carlos Leão, eu estou há 7 anos aqui na Invest Smart, meu primeiro e único escritório que eu me vinculei. Eu moro no Rio de Janeiro e fico aqui na matriz. A matriz do escritório fica na Torre Almirante, no centro do Rio, para simplificar. Quando a gente começou, então você começou em 17, Carlos? 2017, cara, não sabia nada. A XP ainda era chão de barro. Mesmo ano que eu, cara. Mudou bastante a XP, né? A Invest Smart, eu imagino que também, né? Você teve essas duas visões. Mas falando como corretora, assim, mudou muita coisa, né? Eu lembro que na época, não sei se você passava por isso, praticamente era toda reunião explicando que a XP não era pirâmide, não é golpe. Calma, seu dinheiro não vai sumir. Eu só ficava explicando isso, uns 2, 3 anos, pelo menos. Esse foi o começo da assessoria. É claro que depois que o Itaú ele conseguiu comprar uma participação significativa da XP, ele chancelou o nosso negócio, né? Foi bom para o Itaú porque fez o investimento multiplicar por 10, e foi bom para a XP porque chancelou o negócio da XP. Na época ajudou pra caramba. E por que você decidiu se tornar assessor, Carlos? O que virou a chavinha lá que assim, a profissão na época não era tão conhecida, né, cara? Ninguém sabia. Eu caí de paraquedas, eu caí por sorte ali, eu precisava trabalhar, me explicaram como era, eu falei, pô, é assim, que legal. Na entrevista me explicaram mais ou menos como que era, eu falei, que legal, então eu vou. E você, como é que foi? Cara, foi eu passei por muito tempo gastando mais do que devia, né? Então, em alguns momentos, na minha fase adulta, no início, eu fui um cara endividado. E aí eu aprendi a lidar com dinheiro e aí o próximo passo era começar a investir. E aí eu comecei a pesquisar. Na época, o Thiago Nigro, ele tinha começado a iniciar a parte de vídeos dele. E aí eu fui me aprofundando, tentando entender o que ele fazia, ele trabalhava com o quê. E aí eu entendi que ele trabalhava com assessoria de investimento, me cadastrei na época no LinkedIn. A própria XP ela fazia o recrutamento de pessoas. E aí eu me lembro até hoje, eu conversei com o Gabriel Bassanese, ele me disponibilizou um curso, eu estudei, passei na prova, e ele me indicou alguns escritórios para poder conversar. E aí começou a saga de ver, cara, onde eu vou trabalhar, onde faz sentido eu me vincular.
Nesses bate-papos, É, quer falar alguma coisa? eu ia falar, o Bastanés ele passou um curso. Na época já tinha um curso da XP para passar na Ancord? Eu não me lembro, talvez seja do Lucas Silva, algumas coisas. Eu não me Ah, lembro qual foi o curso ah, exato. eu fiz do Edgar de Abreu. Eu fiz não, né? Eu estudei lá pelos simulados do Edgar de Abreu, pela apostila. Pô, Lembra desse talvez seja cara? isso. Bom, É que eu já ia xingar, eu falo assim, poxa, XP não me deu nada, não, não me deu nada, eu já ia reclamar já. Mas boa, boa. E aí você procurou escritório? Conta aí. E aí eu comecei a conversar com os escritórios, como eu não era do mercado financeiro, não era de banco, era muito um bicho de sete cabeças para mim, né? Eu ficava pensando, cara, como é que eu vou começar? Como é que faz? Eu não sabia, estava muito perdido. E aí eu chegava para conversar com as pessoas dos escritórios, eles falavam, olha, eu te forneço, eu te empresto um computador, quando você quiser você pode fazer reunião daqui, eu te dou 70% de repasse, 75% de repasse, e você vai e traz seus clientes. Eu falo, cara, isso não vai funcionar para mim. Eu não entendo o que faz um assessor de investimento. E aí, me indicaram, na época, era Bank Rio aqui o escritório, é assim que a gente chamava, Ah, verdade. para conversar com o Samir. E aí, quando eu cheguei para falar com o Samir, ele falou, cara, eu meio que quase desistindo, mas quando eu entrei aqui no escritório, eu vi que tinha mais gente do que os outros. Eu falei, cara, talvez aqui seja o local que eu tenho que estar, que tem gente para ajudar. E aí também, na época, já tinha parte de câmbio, entre outras coisas, e meu último vínculo de CLT foi numa corretora de câmbio. Eu falei, cara, já me encontrei, é aqui. E aí, conversando com o Samir, eu lembro que ele falou assim para mim, pô, quase não contratando, né? Coisa difícil de se ver na época. Aí ele falou, tá, a única coisa que eu peço para você é que você esteja aqui de 10 às 5 horas da tarde. Eu pensei só comigo, né? Eu não falei com ele. Eu falei, pô, isso é mole, porque eu trabalho final de semana, eu trabalho feriado, pô, eu trabalho muito mais do que isso aí vai ser mole. E aí eu pluguei aqui no escritório e fui muito feliz ao longo do tempo. Eu vou voltar nesse assunto depois. Eu só queria, primeiro, fazer uma observação, porque às vezes eu fico tentando puxar o nome. É engraçado, né? Que eu lembro da Invest Smart, aí eu fico pensando, falo, pô, parece que. Eu não lembro do escritório lá atrás, mas é porque mudou de nome então, né? Da Bank Hill. A Bank Hill eu lembro. Quer dizer, que é a mesma, né? Foi, cara, foi por questão de legislação. Em algum momento falaram, olha, não pode vincular o nome de banco, e aí a gente teve que mudar. Ah, E a gente ajustou o nome, né? O escritório da XP mesmo sempre foi Invest Smart. Só que sei. o outro nome acabava sobressaindo mais. Nossa, bem melhor Invest Smart também. É, então, acho que foi uma decisão bem assertiva. E já era. Quando você entrou na Invest aí, já era. Quantas pessoas tinham, Carlos? Como é que funcionava? Porque assim, não tinha. Na época, quando a gente começou, eu tinha 3.500 assessores em 2017, se não me engano. Então não tinha como a Invest Smart ter 1.500 assessores, né? Era muito menor, provavelmente. Era muito menor, mas já era maior do que os outros, em Sei. quantidade de assessores. E essa foi uma pegada que o Sami tem até hoje. Ele identifica que o assessor é uma mão de obra escassa. E realmente, né, o cara, principalmente os bons assessores, é difícil de você encontrar no mercado. Uhum. E aí ele sempre focou em trazer mais assessores aqui para o escritório. Quando eu cheguei, já deviam ter aqui na matriz pelo menos uns 20 assessores, que já era Isso muita era gente. bastante. Tem escritórios Que hoje assim, que talvez não tenha 20. eu fico meio. Às vezes, cara, aparecem as coisas pra mim, né? O gestor de escritório, que ele fala assim, ó. Ele fala assim, não, meu escritório é pequenininho ainda, a gente tá começando, tem 1 bilhão. Eu falo, caraca! Quando eu lembro de 1 bilhão, assim, ser, tipo, né? Na época era o sonho, né? Todo mundo queria chegar a 1 bilhão. A escritório com os grandes escritórios tinham 50 assessores, sei lá. 100 assessores demorou bastante, né? Acho que foi recentemente para ter algum. Então, como os números mudaram, né? Engraçado. Verdade. E qual que foi a sua primeira impressão, assim? Pô, entrou na assessoria, era CLT. Ah, lembrei que eu ia puxar. Que o Samir falou para você, então, que tinha que trabalhar, pelo menos tá ali das 10 às 5.
É que, cara, assessor, depois de um tempinho, o assessor fica a vida mansa, né? Muita gente não vai, né? Muita gente começa às 10 e termina às 5 mesmo, não é? Verdade. Pô, mas isso para quem foi o CLT, e na época eu queria fazer realmente uma transição de carreira, eu acreditava que eu estava sendo mal explorado na época de CLT. Eu pensava, eu queria pagar para aprender uma profissão nova. E não foi diferente, tá? Porque na assessoria você paga para começar, né? Hoje, alguns escritórios até fornecem estrutura de CLT ou alguma ajuda de custo, mas lá Uhum. atrás você pagava seu transporte, sua alimentação, fora sua despesa de casa, né? Então, literalmente, eu paguei para aprender uma profissão nova. E aí, como é que foi? Foi muito desafiador? Penou muito no começo? Como é que foi esse começo? Cara, muito, muito desafiador. Eu falo Ó, o Lísio falou aí que o Leão sempre foi o primeiro a chegar e o último a sair, hein? isso aí Boa. foi. Eu tinha que aprender o que era uma assessoria. Como eu falei, eu batia nos outros escritórios, eu sabia que ali eu não ia conseguir desenvolver a profissão, porque eu não sabia o que um assessor de fato fazia. E aí, chegar cedo e sair tarde era para ver o que as pessoas ao meu lado estavam fazendo. Eu falo isso sem vergonha, porque mesmo tendo passado na prova do Ancor, eu não sabia a aplicabilidade do CDI. Assim, eu não sabia que isso era um benchmark, algo assim, cara, eu ficava muito perdido. Eu sempre fui um cara de buscar informação. Eu não esperava a informação chegar a mim e nem e até mesmo o próprio escritório não tinha essa estrutura de entregar informação no colo do assessor. A única coisa que eles faziam, e muito bem, na minha percepção, isso é muito bom para os assessores, principalmente para os novos, toda semana ia pelo menos uma gestora lá no escritório falar sobre o fundo que ela estava distribuindo, como estava a posição. Além disso, eu sempre consumi muita carta dos gestores. Eu lembro que eu ligava para gestoras e tem uma em específico que ficou marcado que todo mês ela atrasava a data de colocar a carta disponível para as pessoas verem essa carta, né? E eu ligava para lá, era maior descaso, mas, enfim, águas passadas. Achei que você ia falar o nome da gestora Não, aí, não pô. posso. Não pode. Ah, depois você vai me contar no WhatsApp, então, que eu tô Nos curioso. bastidores eu conto. Pô, o Antônio tá falando aí que ele chega às 8, 8 e meia e você já tá no escritório, cara. Caraca, que horas você chega? Hoje eu tenho chegado por volta de 8, 8 e meia. Eu costumo manter uma rotina antes de iniciar o dia ali ligando para as pessoas. Eu olho os e-mails, vejo o que tem na agenda naquele dia, vejo o que ficou de tarefa pendente. É, Ao longo também da assessoria, não era assim no começo, tá? Mas eu aprendi a ser um cara organizado e vi que o assessor ele precisa ser extremamente organizado. Lá nos primórdios eu era um cara mais desorganizado, mas eu aprendi, tudo que eu aprendi apanhando, e uma vez que você aprende apanhando, você aprende para a vida. Eu perdi, eu sempre falo também da organização, porque assim, eu acho que, principalmente nos anos iniciais da carreira, porque às vezes eu falo em começo de carreira, o pessoal pensa que é um mês. Não, são nos anos iniciais, porque assim, demora até ter uma base bacana, robusta. Uhum. Então, nos anos iniciais da carreira, eu perdi muito dinheiro, eu acho que por não ter essa organização. Eu não era tão desorganizado, eu até era um pouco organizado, mas assim, se você não for perfeito, né, tipo, muito bem organizado, a gente vai deixando grana na mesa, né? Porque é um prospect que você não anotou, que vai receber um dinheiro em tal data, é um cliente que tá vendendo uma casa. Se você não faz uma gestão boa disso, né, Carlos? É complicadíssimo. Eu acho que a organização não tem como ser um bom assessor sem organização. E às vezes na CLT o pessoal vem sem esse hábito, né? Porque às vezes na CLT o pessoal mais fácil, ó, faz isso, faz aquilo, e a gente não, né? Você acha que é por aí mesmo? Cara, eu, novamente aprendi apanhando, né? E eu só ganhei quando eu me tornei cada vez mais organizado. Então, hoje eu trabalho com CRM, eu trabalho com funil de venda, eu trabalho com to-do. Cara, tudo que eu puder ser mais organizado, eu estou trabalhando. Cada cliente meu tem uma pasta de documento com tudo que ele já me mandou, com tudo que material que eu já fiz para o cliente.
justamente para não ficar nada perdido, né? E eu me lembro quando me causou dor a falta de organização. Eu não me lembro exatamente o cliente, mas eu estava fazendo um cadastro de um cliente e eu pedi um documento que ele já tinha me enviado. E aí ficou aquele mal-estar, assim, cara, já te enviei esse documento, o que você fez com esse documento? No final eu encontrei, tá? Aham. Mas eu percebi que foi uma grande falha minha naquele momento. É legal que você teve esse momento. Eu também tive. O meu foi. Quando eu saquei assim, foi quando eu fiz uma. Isso acontece pra caramba, né? Eu fiz uma reunião com o cliente, tinha feito uma reunião um ano atrás, tinha montado uma sugestão de carteira, tinha visto os investimentos dele, não deu certo. E aí, cara, peguei aquelas informações, até tinha o contato no CRM, mas, sei lá, perdi. Devia estar lá nos downloads, né? Passou um ano, o cliente me mandou assim uma mensagem: Bruno, vamos fazer aquilo lá. Falei, caraca, aquilo lá o quê? Aí, pô, eu tive que fazer. Eu lembrava mais ou menos, mas aí eu tive que, pô, fazer outra reunião. Aí depois eu achei a carteira e era igualzinha. Ou seja, depois disso eu comecei a anotar tudo, ter as pastas para os clientes. E aí, cara, agora o cliente manda mensagem um ano, 2 anos depois, pô, quero fazer aquilo lá. Legal, já sei a carteira dele, todas as informações, você vai lá, empurra pro gol, ó, faz o cadastro aqui, pau. Dá muita velocidade, né, Carlos? É impressionante. Verdade. E isso tem contribuído muito com essa minha volta para assessor, porque eu tenho sentido o mercado diferente. Antigamente você fazia um, dois contatos com o cliente, primeira reunião, segunda, e aí muitas das vezes já a conta estava aberta, o cara trazia o dinheiro, e hoje eu estou percebendo que dois contatos não é suficiente. Eu tenho que colocar ali na agenda para fazer mais contato com o cliente, para estar mais próximo dele. O prospect, às vezes, 2 reuniões não é suficiente. Os bancos estão mais organizados. A XP tem Sim. estrutura própria, BTG. Então, o mercado está muito mais competitivo. E se você não for o cara organizado ali de você colocar, fala assim, eu vou te ligar amanhã, meio-dia você ligar para o cliente, você vai acabar não conseguindo converter esse cliente ou vai passar para um cliente seu que, sei lá, talvez ele não seja tão relevante assim. Eu falo, tem um exemplo que eu dou que, assim, às vezes, eu cito um exemplo do que eu falo assim, o assessor mediano, o assessor médio, e aí, às vezes, eu dou exemplo de receitas, umas coisas assim, e tem um pessoal que fica ofendido, porque, por exemplo, eu dou um exemplo, aí ele se encaixa, ele fala, pô, mas eu não sou mediano. Só que aí eu falo assim, cara, o assessor mediano é uma pessoa muito boa. Não tem gente na assessoria, quem dá certo, quem progride, quem cresce, mesmo o cara que está na média, ele é organizado, ele prospecta sempre, ele atende bem os clientes, tipo, ele faz tudo isso. O cara que não é, assim, totalmente desorganizado, que não atende bem, ele tá fora, ele não vai durar. Ele não vai chegar a 2 anos, talvez 1 ano sim, mas ele não vai chegar a 2 anos. Então, assim, são bases da assessoria, né, Carlos? A gente nem combinou, mas acho que a gente está falando a mesma coisa. Tipo, são bases da assessoria. E você teve uma experiência aí de anos de ser líder de equipes. Como é que foi essa experiência aí para ti? O que você mais viu, assim, nos times que, pô, os caras, sei lá, comparando a pessoa que vai lá dar certo, a pessoa que às vezes não dá certo. Com nossa experiência como líder, o que você enxerga, Carlos? Cara, eu tenho 7 anos de assessoria, 3,5 como assessor de investimento, e 3 anos e meio como líder de equipe. Então, eu vi os dois mundos ali. É, o que eu vi, o que diferencia mais as pessoas, né? Às vezes nem é o cara que tem muito talento, o cara que se formou em uma boa faculdade de economia, o cara que acompanha o mercado, o cara muito técnico. Nem sempre esse cara vai ter sucesso na profissão. Agora, aquele cara que é muito dedicado, que todo dia faça sol ou chuva, o cara tá ali ligando, prospectando, falando com o cliente, geralmente é esse cara que dá certo. E nem sempre ele é o melhor, ele é o mais preparado. Mas isso aqui é como se fosse, não sei necessariamente, talvez uma academia, né? Porque
pô, você malha um dia, você não vai ficar forte malhando um dia. Você malha uma semana, não quer dizer que resolveu, que, pô, uma semana malhou, você tá forte. Não. Você tem que malhar todo dia ali para você chegar num determinado objetivo e faz, sei lá, você acordar num período a qualquer horário, ir para academia, malhar, talvez seja mais fácil do que você trabalhar o dia inteiro e ir para academia. E aqui é igual. Tem dia que é pesado, o mercado pô, machuca, né? A bolsa derrete, às vezes você tem que ligar para o cliente explicar por que a carteira está indo mal. E mesmo assim, no final desse dia, tu tem que ligar para prospectar. Talvez não seja o melhor dia, você não esteja tão animado assim. Mas se você não fizer nesse dia, você vai criando um gap de captação. E o dinheiro novo, a prospecção, o aumento da base é muito importante para a manutenção da profissão do assessor. Eu gosto desse exemplo da academia, porque assim, é aquilo, né? Realmente. E um dia na academia, muito assessor, acho que novo, né, Carlos? Pensa isso. Às vezes o cara vai lá um dia, liga, acabou. Ou vai lá, faz conteúdo, um dia, acabou. Pô, legal, bacana, né? Melhor um dia do que zero, mas assim, não é um dia que vai dar resultado, né? Não é igual a gente ir na academia mesmo, malhar um dia e comer hambúrguer, cerveja todos os outros. É meio óbvio. E eu tô, assim, e às vezes assim, se eu for na academia todo dia e você for todo dia, pô, talvez eu tenha uma genética melhor que a sua, talvez você tenha, talvez você, sei lá, né, fingindo que o objetivo é emagrecer ou ganhar massa muscular, eu dê sorte, né, ou você dê sorte de às vezes captar um cliente a mais, eu capto um cliente a mais. Só que, cara, eu nunca vi, eu tô cada vez mais pensando nisso, estudando isso. Eu nunca vi uma pessoa assim que capta todo dia, que faz o que tem que fazer, segue a carteirinha ali e não tem resultado. Pode Verdade. não ter o resultado dos sonhos ali, o maior do mundo, mas zero resultado, assim, eu ainda não vi. Não quer dizer que não existe, mas eu ainda não vi. Você enxerga mais ou menos isso? Como é que você vê? Cara, eu concordo com você. E principalmente também é difícil você ficar olhando para o lado, né? Porque isso só vai te gerar frustração. Eu lembro que tempos atrás chegou uma equipe de, sei lá, 8 pessoas que trabalhavam juntas no mesmo banco, e tinha aquele cara que era mais promissor. E aí, esse cara que era mais promissor, ele teve maior dificuldade para trazer o dinheiro do cliente no começo. E aí, quando ele olhava para o lado, as pessoas que vieram com ele estavam prospectando mais do que ele. Isso, no primeiro momento, gerou uma certa frustração, né? Ao ponto dele ficar se questionando se ele tinha feito o movimento correto. Mas, com a ajuda de outras pessoas aqui no escritório, ele virou a chave. E aí, depois, ele deslanchou, ele acabou sendo destaque dentro dessa equipe. Mas o que eu digo, eu tento dizer o seguinte: não adianta você ficar olhando para o lado, é você fazer o seu ali todo dia para você buscar o seu resultado. Cara, Cara, e se o assessor do lado tá tendo sucesso, pô, parabéns para ele, mas foca no seu, cara. O sucesso dele não quer dizer que ele está inviabilizando o seu. Ele prospectou um cliente, mas não quer dizer que esse cliente seria seu. é, cara, é engraçado, né, que assim, chamei essa atenção de dois alunos nas duas últimas semanas exatamente quanto a isso. Um deles, em especial, os dois estavam falando isso, mas um deles estava muito ansioso por causa dos outros, né? Tipo, porque no meu escritório. E assim, ele estava começando, no meu escritório, todo mundo capta tanto, todo mundo sim, todo mundo assado, todo mundo não sei o quê. Eu falei, cara, calma. E as outras pessoas ali tinha um ex-gerente de banco, pessoas com mais relacionamento, e ele não, ele estava começando mais do zero. Falei, pô, calma, assim, faz seus objetivos, liga todo dia, prospecta todo dia, faz o que tem que fazer todo dia. Porque o que eu vejo também? No começo, se a gente põe duas pessoas para começarem, uma de repente com muito relacionamento, outra com pouco, no começo realmente a pessoa com relacionamento vai sair na ponta. Mas se as duas mantiverem a constância, as pessoas vão se encontrar em algum momento, né? Aham. Porque vai chegando nos platôs assim. E não sei, eu vejo também, cara, muita gente sofre, muito assessor sofre para olhar para os outros, né? Para olhar para os outros. E acho que, no final das contas, nossa profissão é muito individual, né? Poxa, se eu estiver ganhando e você estiver ganhando,
não tem muita diferença, né? Cada um é cada um tem suas, sei lá, seus limites, né? Suas capacidades. Então, eu também concordo contigo. Deixa eu só. Deve ter alguém da live, daqui do escritório assistindo a live. Eu vou pedir para trazer um carregador para mim, que a bateria está diminuindo. Eu não esperar fazer a live no celular. Mas tudo bem. Tranquilo, quantos por cento tem? Tem 10%. Ah, vamos lá. A gente tem mais uns 2, 3 minutos. Boa. Pega o carregador aí pro Carlos, pessoal. Mas então é isso que eu vejo. É muito da questão da disciplina. Eu vejo a profissão como o cara disciplinado. Se ele tiver talento, melhor ainda. Se ele tiver bem preparado, melhor ainda. Mas no final do dia é o cara disciplinado, fazendo todo dia. E também a profissão de tempo. O que muitas das coisas muito vi aqui no escritório é que a pessoa já entrava na profissão tendo que gerar receita no dia seguinte, no mês seguinte, e nem sempre isso acontece, cara, porque tem um período que você precisa entender o que você faz aqui dentro do escritório, dentro da assessoria. O cara trabalhou muito tempo em banco, não é a mesma coisa na assessoria, você tem que aprender uma profissão nova, mesmo tendo trabalhado em banco. Então, se você vem com a corda no pescoço, sem nenhum tipo de planejamento, talvez você morra na praia. Talvez, se você tivesse tempo suficiente, você teria sucesso. Mas você tem que gerar receita em 3 meses. Para assessoria, pode acontecer. Mas a gente está falando de uma profissão que quanto mais tempo você tem dentro dela, melhor. Seja para o cara que tem bom relacionamento, ou seja até o cara que está fazendo uma transição de carreira. Os assessores eles vão chegando no patamar de carteira que eles precisam passar cliente para alguém. E, pô, se você é um cara que está ali determinado, dedicado, você vai acabar recebendo clientes para você atender. Não vão ser os melhores, concordo com isso. Mas quanto mais contato você tem com pessoas dentro dessa profissão, é melhor. Eu peguei um caso, eu falei para 2 gerentes de banco que queriam vir montar escritório, né? Eu tive até que falar para eles assim, ó, não monta, agora não monta, porque tem que virar a chavinha. Não adianta montar um escritório de assessoria com cabeça de bancário. Por exemplo, eles estavam muito pensando às vezes em que pode fazer também, mas pensando só em trabalhar crédito, né? Eles só sabem trabalhar crédito, crédito. Ah, a gente capta 1 milhão de crédito e tal, então a gente vai conseguir. Cara, mas é diferente captar 1 milhão de crédito com uma taxa boa de um banco grande, né? Que às vezes a gente não consegue bater, com captar investimentos, né? É um pouco diferente dar dinheiro de pedir dinheiro. Então, é preciso saber trabalhar na assessoria mesmo. E é legal isso que você falou, que, poxa, eu nunca vi alguém, é muito raro, pelo menos, já vi até, mas é raro uma pessoa que dá certo história em pouco tempo. Demora um tempinho até a gente conseguir, né, cara? Eu demorei 2 anos, para ficar legal para mim, para ficar bom, vamos falar assim. Quanto tempo você vê aí que o pessoal demora mais ou menos? Para mim, 3 anos é o período ali que quer dizer se o cara se vai persistir na assessoria ou não. Com 2 anos, muita gente já. Um ano é uma chave, 2 anos outra, 3 anos. Depois disso, é o cara que já está começando a ganhar dinheiro e vê que, pô, sei lá, essa profissão é interessante. Mas se você não tivesse esse prazo para você ter esses 3 anos para você cumprir de assessoria, você vai acabar se frustrando numa profissão que é boa. Sim. E como é que tá a visão agora? Saindo da. Ó, o carregador tá chegando. Se morrer aí, eu te espero aqui, não tem problema. Como é que tá essa visão aí de sair da assessoria, de sair da liderança e focar na assessoria? Bom, já é focado, mas como é que tá sendo voltar a ser só assessor, full assessor, Carlos? Para mim é desafiador, mas assim, entre ser líder e ser assessor, eu sou muito mais feliz como assessor de investimento. E eu posso falar isso porque Fica à vontade aí, se quiser conectar. já está chegando. Tá. E eu posso falar isso porque eu vivi os dois lados, né? A assessoria e a liderança. Admiro quem consegue ser full líder, porque o seu resultado depende do resultado de outras pessoas
e ao tempo inteiro você tendo que trazer pessoas novamente para o jogo. E isso é um desafio muito grande. E aí, quando você é assessor, é você com você o tempo inteiro, você sabe o que é que você tem que fazer para você ter um bom resultado. E aí, se você não faz, você sabe qual vai ser o resultado, né? Então, é muito, muito disso. E aí, eu tenho visto eu sei o que fazer, né? Sei quando fazer, como fazer, mas eu tô me desafiando cada dia mais, porque aquele assessor que fala só de investimento, esse cara não, cada vez mais ele está perdendo mercado. Eu estou esbarrando com os clientes, coisa que não acontecia antes. É o cara que tem conta na XP Escritório, na XP. Só um minuto, chegou o carregador. Vai lá, vai. Vai lá, vai lá. É o outro, é o antigo. Boa. E você que não falou ainda, que está chegando aqui, fala de onde você é, que escritório que é. Quem que trabalha com o Carlos aí? Quem é da Invest Smart também? Manda aí nos comentários para a gente conhecer. Gente. Então, estou esbarrando com um cliente que tem conta em escritório, mais de um às vezes, tem conta na XP institucional, tem conta no Itaú, tem conta em outro banco. Então, esse cara, se eu for falar de investimento com ele, tem outras 5 pessoas falando a mesma coisa. Uhum. E o bom que eu me qualifiquei ao longo desses 7 anos de assessoria, eu sou certificado pelo Instituto Planejado da CFP. Boa. E quando eu converso com o cliente, eu não necessariamente estou falando de investimento com ele, estou falando de solução financeira. E aí, quando ele começa a falar comigo quanto tem de patrimônio, como quantos filhos tem, um filho de casamento, outro de outro. Olha, cara, como é que está esse planejamento acessório? Muitas vezes eu procuro o que vai doer no cliente, o que eu consigo entregar de solução para ele. Porque eu lembro no primeiro, segundo ano de assessoria, você vinha com uma carteira simulada de backtest e falava, olha, eu vou fazer essa carteira para você que rendeu 9% do CDI. E o cara, beleza, vou abrir conta, eu vou para a sua assessoria. E hoje, você tem que ser o cara que entrega muito mais do que uma carteira. A carteira, a gente está falando assim, é o mínimo que o cliente espera. Agora, o que você vai entregar de solução financeira para ele? O que você tem de diferente que ninguém falou com ele, que ninguém já falou com ele? Eu acho que são momentos, né? Tudo a gente passa por momentos diferentes, evolui. Então, assim, igual, eu acho que antes era mais fácil de um ponto de soluções que você entrega, era mais preto no branco, assim, pá, a carteira aqui, pá. Só que também tinha que ficar explicando que a XP não é pirâmide. Tinha que enviar push por e-mail, lembra disso? Push por e-mail. O cliente tinha uma parada, gente, que é surreal. Era assim, ó. Para você enviar o push, o cliente tinha que fazer o login no aplicativo. Ele tinha que fazer o login primeiro. Senão não funcionava, dá bug. Aí você tinha que mandar um termo, por exemplo, de fundos de investimento. Aí ele entrava de novo e aceitava. Aí depois você mandava o investimento. Aí ele ia lá e aceitava. Assim, a gente perdia uma manhã para investir em uma carteira, né? E era muita coisa por e-mail. Manda e-mail, o cara tem que dar ok. E aí senão a gente errava, às vezes, né? Errava, mandava e-mail de uma coisa, aplicava outra, dava um rolo. Então, assim, perdia muito tempo com o operacional. Hoje, é tudo automático ali, rapidão. Mas, em contrapartida, né, como você está falando, a gente tem que ser mais antenado com outras oportunidades. Né? Investimentos internacionais, um cross-sell bacana. Então, assim, eu acho que é saber jogar a cada momento, né, Carlos? O mercado evolui. Daqui 10 anos não vai ser a mesma coisa também. Vamos ver o que a gente vai precisar aprender. Verdade. E, assim, essa é a parte boa da nossa profissão, porque não tem nenhum dia igual ao outro, cara. Todo dia é algo diferente. E isso dá também, para a gente que lida diretamente com o cliente, a oportunidade de conhecer novas histórias, novas pessoas. Hoje, antes dessa live, eu fui ali na Zona Sul, visitei 2 clientes.
fui conhecer uma cliente que está passando uma temporada aqui no Rio de Janeiro, mas ela é de São Paulo. Já fui conhecer uma casa que uma cliente bota para alugar constantemente. Enfim, conhecer novas histórias e buscando novos clientes. Você foi visitar presencialmente? Porque hoje é assim, né? Hoje eu pego no pé do pessoal pra caramba, porque é, virou uma onda de, não, reunião presencial não dá mais, né? Tipo, é só online. E, cara, o online converte menos, não tem como, né? Eu acho que o presencial ainda é muito importante. Então você deve concordar, você tá. Porque Rio de Janeiro o trânsito não é fácil, não, né, Carlos? Não, não só isso. Assim, todo mundo está fazendo online, né? E a gente volta a falar, o que, que você está fazendo diferente? Semana passada eu fui em Lorena, São Paulo, visitar um casal Conheço. de clientes. Pô, de onde eu moro, dá 250, 300 quilômetros para lá. E eu fui de bate e volta, mas uma baita experiência. Conheci um casal de clientes maravilhosos, me receberam super bem. Pô, isso eu estou entregando diferente. Ontem eu comprei uma passagem para visitar alguns clientes em Brasília. Nossa. Cara, assim, se Você você for comprou um cara, passagem para visitar cliente em Brasília. isso, porque Olha aí, galera, que loucura, né? E eu tem vou ficar. gente que não quer atravessar, não quer. Às vezes eu vejo gente, eu sei que, lógico, São Paulo, Rio, o trânsito é pesado, mas às vezes eu vejo gente até de cidades menores, assim, que, não, vou fazer uma call aqui, vou falar só por telefone e não vai tomar um café com o cliente, né? Principalmente para quem está no começo de profissão, cara, é você gastar a sola de sapato, trazer no seu escritório, mas você também se oferecer para ir na casa do cliente. Essa viagem que eu vou fazer para Brasília, eu vou visitar alguns clientes, e um dos clientes, ele falou assim para mim, cara, você quer dormir aqui em casa? Eu tenho um quarto de hóspede. Assim, necessidade eu nem tenho, porque meu pai também mora lá em Brasília. Mas, Aham. cara, o cliente está me dando a oportunidade de dormir na casa dele. Eu aceitei. E esse cliente, ele acaba me indicando outros clientes, tá? Então, cara, é um baita de um relacionamento. É, o Samir fala muito isso, né? Você almoçar com o cliente, isso é bom, mas muita gente faz. Agora, jantar com o cliente, quem consegue jantar com o cliente? Esse é o diferencial. Pô, no período da noite, geralmente o cara está em casa, está curtindo família. Mas se você consegue tirar uma hora dele para jantar com esse cliente, pô, esse cliente é seu de verdade. Então Sim. é isso que eu busco para fazer de diferente para os meus clientes, porque o mercado ninguém controla. Então o resultado da carteira pode vir uma pandemia e até o Tesouro Selic deu cota negativa. Então, você não controla o mercado. O que você consegue controlar? A proximidade que você tem com o cliente. Então, eu já tinha essa rotina de todo mês falar com todos os meus clientes. Tem cliente que funciona melhor na ligação, tem cliente que funciona melhor no WhatsApp, principalmente os médicos. Mas, pelo menos, um contato meu esse cara vai ter. Isso De aí. resumo do que foi a carteira dele, se tem algum vencimento, se tem alguma coisa para realocar. Eu lembro que no período de pandemia, eu ainda era assessor e tinha uma carteira de cliente. Eu não perdi nenhum cliente, porque foi o período que eu mais falei no telefone. Cara, Todo eu dia também, eu eu também. ligava para os meus clientes. Muitos deles, eu nem esperava me ligar, eu já ligava. Para ele, não esperava ele me ligar. Cara, é bom. Eu faço das suas as minhas palavras. Eu acho que assim, um diferencial que eu sempre tive foi essa proximidade. Sempre fiz questão de jantar, almoçar, tomar café com o cliente. Para mim, sempre foi muito importante. Tinha cliente até que já era, tinha alguns clientes que já era pré-combinado assim, ó, não, toda terça, quarta-feira da terceira semana, segunda semana do mês, a gente vai almoçar. Então não precisava nem combinar, era no dia assim, fala fulano, vamos almoçar hoje? E leva para outro nível, aí óbvio, né? O cara investe com você, a esposa dele, a mãe dele, o sogro dele, porque, cara, e eu falo assim, é aí que a gente ganha do preguiçoso, porque o preguiçoso ele não vai querer encontrar, almoçar o cliente toda quarta-feira, que nem sempre é fácil, né? Às vezes está na pandemia não, mas assim, o mercado tá caindo, aquela conversa mais
mais doída, mas, poxa, faz parte do nosso trabalho. E Bom, aí, só um fato curioso, que eu teve um cliente que eu estava fazendo essa transição para liderança e eu estava abrindo mão de carteira, né? E eu ia passar um cliente, que eu atendia a família da parte do marido, atendia a família da parte da esposa, e o pessoal morava lá em Araçatuba, se eu não me engano, Araçatuba. Na época, ainda período ali, final de pandemia, conheço. passagem de avião estava muito caro, fui de ônibus. 16 horas Nossa, para ir, 16 é horas para longe do chegar. Rio, cara. Eu sou de uma cidade perto de Araçatuba, é longe do Rio. É isso. 16 para ir, 16 horas para voltar. Eu devo ter ficado lá em Araçatuba cerca de 6 horas. Foi tempo de fazer check-in, tomar banho, check-out. Almocei com o pessoal e voltei para o Rio de Janeiro. Muito bom, muito bom. Galera, muito bacana. Me fala aí o que vocês estão achando. E alguém tem alguma dúvida aí? Quer perguntar alguma coisa para o Carlos? Quer perguntar alguma coisa aí para gente? Manda aí, por favor. Eu não tenho conseguido acompanhar os comentários. Eu sei que o pessoal está comentando aí. É difícil acompanhar o chat do Insta. Ele vai ficando para cima, eu também não consegui direito. Mas, bom, pô, Carlos, não sei, a gente foi conversando aqui, a ideia é justamente isso. Foi, acho que, nossa, foi uma aula. Quem souber aproveitar, quem souber anotar aí umas dicas, vai conseguir. É só implementar agora, né? Agora foi a parte difícil. E Mas, eu também tive uma sintonia muito boa com você, porque eu vi o modelo que você trabalhava, muito parecido com o meu. E eu também já cheguei a comentar isso com você. No começo da assessoria, que eu não sabia quase nada, eu procurei um curso para poder me você falou. aperfeiçoar. Na época, o curso se chamava ProSIC, se eu não me engano. Eu devo ter pagado uns R$ 3.000, 4 horas, 4 aulas durante sábado, né? E cada aula devia durar cerca de 4 ou 5 horas, eu não me lembro exatamente. R$ 3.000 esse curso. Foi bom para mim, mas nada perto do que você oferece para os seus clientes, para os seus assessores ali, de acompanhar, de ter um grupo ali de boas práticas. Então, eu vi muito valor no que você faz, e aí a gente sempre teve uma boa sintonia, porque até hoje, às vezes, você fez 3 lives recentemente falando sobre prospecção, eu estava participando, porque Ah, que é massa. isso, todo dia eu tenho que aprender alguma coisa, Eu, eu, e eu, eu brinco que eu fiz o canal e tal, todo o meu trabalho na raiva, porque quando eu fui de um escritório muito pequeno, né? Não tinha nem ninguém do lado, era o gestor e eu. Então, assim, eu não tinha, cara, quem me espelhar, quem nada. Então, quando eu aprendi, eu falei, pô, vou ensinar isso aqui, porque não é possível que ninguém ensine essas paradas. Eu fiz na raiva, mas, enfim. É um prazer ter te conhecido nessa trajetória aí da assessoria. A gente pensa exatamente igual, a gente já conversou algumas vezes, você falando aqui o que você faz, eu falei, pô, é isso aí que eu faço, que eu sempre fiz também. E obrigado por ter participado, ó. A ideia era, eu até tinha te falado que ia ser 20, 30 minutos aqui, tá batendo 50 minutos. Passou super rápido, eu nem vi, eu olhei aqui e falei, nossa, já 40 minutos. O pessoal acho que tá gostando também. E, Carlos, obrigado, cara. Sucesso aí para ti. Vamos juntos e obrigado por ter participado aqui. Te chamarei outras vezes com toda certeza. eu que agradeço o seu convite, muito, muito bom conversar com você. E é isso, cara. Eu tô disponível para quando você mandar mensagem de novo, me convidar, vou participar. Um assunto bom que eu acredito que a gente tem que conversar é sobre essa é, 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 remuneração, tipo de remuneração. Eu acredito que é um bom assunto para a gente poder trazer uma próxima live. Boa, boa, com certeza. Vamos marcar o próximo. Galera, muito obrigado também por todos que estão participando, curtindo aí. Valeu, muito obrigado. Vamos seguir aí o Carlos, vamos seguir meu canal também, vamos seguir os dois. E também quem tiver aí procurando escritório, ó, conversa com o Carlos aí já. Investe Smart no Rio de Janeiro, já pede uma ajuda aí, dá um grito para ele que o Carlos vai te Escritório que dar mais uma força. contrata no Brasil. Ah, boa, todo o Brasil, ó. Fala com o Carlos aí, que ele com certeza vai dar uma super força para vocês. Valeu, galera. Valeu, Carlos. Sucesso. Obrigado, Gu. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado.